Há 56 anos eu sobrevivo aqui dos produtos e das frutos coletados da floresta e dos recursos naturais retirados da floresta. Não é de hoje que a preservação da floresta amazônica desperta a atenção do Brasil e do mundo. Então, nessa série eu te convido a uma viagem até a Reserva Extrativista Arioca-Pruanã, no município de Oeiras, no Pará. Lá vamos conhecer um projeto que está mudando o presente e o futuro da floresta e das mais de 800 famílias que vivem no local. Uma iniciativa que gera renda e mantém a floresta de pé. Vamos juntos? Então, nós estamos na Reserva Extrativista Arioca-Pruanã. É importante falar sobre o que é uma reserva extrativista, uma RESEX, né? É uma unidade de conservação, né, que tem por objetivo manter o modo de vida dessas populações tradicionais que aqui vivem, né, e também conciliar com a sustentabilidade do ecossistema. Muito antes de ser considerada uma reserva extrativista, muitas famílias já tiravam o seu sustento da floresta. Esse é o caso da família do José Filho, que está aqui há mais de 3 gerações. Inclusive, o avô do José foi o fundador da Vila Valéria, aqui na beira do rio Arioca. Ele hoje é o presidente da Comap e eu estou chegando aqui na casa dele para conhecer de perto essa história. E hoje a gente tem o que a gente tem, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então, no tempo dos meus avós era tudo mais difícil. Sempre trabalharam com extrativismo, sempre trabalharam com algum tipo de extrativismo, seja ele da madeira ali para a subsistência da construção dos seus barcos, das suas canoas, seus cascos, né? Também trabalhavam com extrativismo do açaí, né? Na agricultura familiar também, de plantar, de coleta do bacuri, do piquiá. Muitas pessoas aqui trabalhavam com a madeira ilegal, porque era a única alternativa ou porque era o que acontecia aqui antes. E aí precisou haver uma mudança de paradigma na hora de trabalhar, né? Se a gente for pegar o histórico da unidade de conservação, ele é baseado na exploração ilegal, né, da madeira, né, onde várias pessoas trabalhavam, várias pessoas tiravam o seu sustento. E aí, a partir do momento que se cria a unidade de conservação, tem que se barrar essa atividade, né? Mas barra essa atividade, a gente tem que dar alternativas para essas pessoas sobreviverem. E aí entra o plano de manejo, né? Exploração predatória, como ele faz na legalidade, eles só fica o que não serve para as empresas lá. Porque é diferente do manejo florestal comunitário, que por espécie, a cada 6 árvores na floresta, você pode tirar uma. Meu avô foi o primeiro cara que trouxe escola para cá. E hoje o manejo só acontece porque tem um conhecimento, seja um conhecimento tradicional associado a um conhecimento técnico, né? O meu amigo, o João do IFT, né, um dia ele falou para mim que eu carregava a bandeira do papai, né? Sim, eu carrego a bandeira do papai, que onde eu vou, eu não deixo o nome dele ser esquecido, né? Quando ele viu que as pessoas estavam lá por trás, que na época eles chamavam de catarinense, né? Que são as pessoas que chegaram invadindo e tirando desenfreadamente a madeira, né? Então ele pensou na criação da reserva, para ele proteger. Aí, devido a ele ter alguns conhecimentos, ele sempre foi sindicalista, né? Então ele sempre trabalhou com isso. E ele já idealizou isso para criar. Ele conversando com alguns amigos, né, tendo um pouco de conhecimento também, né, eles falaram que a única forma de ter ali era criar uma reserva. Aí foi quando ele saiu para a luta. O IFT hoje ele vive de projetos, né? Então a gente procura financiadores que se sensibilizam com essa agenda, né? E a gente tem mostrado ao longo dos anos que é possível desenvolver, trabalhar com os recursos florestais sem degradar esse ambiente, né? Nenhuma pessoa, nenhuma organização consegue atuar sozinha, né? A gente sempre tem que trabalhar em rede, pensar coletivamente realmente. Essa parceria com a Estil é de longa data, já acontece há mais de 20 anos, né? É uma coisa importante. E aí a Estil nos provocou a realizar um projeto voltado para essa coisa do empreendimento florestal comunitário, né?
A parceria da comunidade com o IFT contribuiu muito para a profissionalização do trabalho na Resex, principalmente na implantação de um manejo sustentável e totalmente legal. Sempre vi falar em manejo florestal comunitário, madeireiro, que a gente ia conseguir vender a madeira legalizada, num valor comercial mais alto, com rastreabilidade e agregar valor no produto. Porque a gente não é aquele cara que é diferente do que vem de fora, tira a madeira, que ele chega, tira e vai-se embora. Não está nem vendo com o que fica. Aqui não. A terra é nossa, o território é nosso, então nós temos que proteger para nós, para os nossos filhos e para os nossos irmãos. Já deu para perceber que a possibilidade de trabalhar com manejo florestal mudou a vida de quem vive na Resex, né? No próximo episódio, a gente vai conhecer melhor o dia a dia no campo de quem trabalha dentro da maior floresta do mundo. Não perca!